eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da mídia e aproveitasse e falasse sobre o livro que você escreveu com o João Pimenta, seu filho, sobre a censura, né? A censura dessas grandes corporações monopolistas, né? O nome do livro é A Era da Censura de Massas, e que é muito interessante porque fala justamente de um problema que a gente tem aqui muito grave, né? Que tem nós do DCM e todos os sites de esquerda, de restrição de audiência feito pelo algoritmo do Google e do YouTube. E vocês constataram na pesquisa que vocês fizeram no livro que essa restrição vai de 50% a 70% do potencial de audiência, que é uma coisa absurda, enorme, imensa. Você acha que isso já é um movimento coordenado para garantir, por exemplo, que no Brasil não haja contraposição à mídia hegemônica, já pensando para a eleição de 2022? Eu acho que... só um comentário antes de falar do livro, que eu acho importante para mostrar a atitude da burguesia com relação ao Bolsonaro, que foi a cúpula do clima, né? Você deve se recordar aí que muita gente estava na expectativa de que o Biden fosse sair atirando contra o Bolsonaro, principalmente na questão do clima, que seria um dos pontos mais vulneráveis do Bolsonaro em política internacional. Aí o que nós vimos lá? O Bolsonaro fez uma meia-culpa muito envergonhada, vamos fazer o possível pelo clima, fez uma promessa vã, e o Biden elogiou o Bolsonaro. Quer dizer, o Biden não é inimigo do Bolsonaro. Nunca foi, né? Nunca foi, isso aí tá ficando claro, tá caindo a ilusão, né? Então eu acho que o caso Bolsonaro tem que ser visto com muito cuidado nesse sentido. Com esse problema do livro que você levanta, do livro que nós estamos lançando, ele é um problema, na verdade, muito importante, né? Porque se nós olharmos historicamente o problema, nós vamos ver o seguinte. Houve um período, durante o governo do PT, até um determinado momento, em que havia uma certa tolerância no âmbito da imprensa capitalista, com jornalistas de esquerda, que vários trabalharam nos órgãos da imprensa capitalista e tudo mais. E depois houve uma política muito linha dura que expurgou a imprensa tradicional, a imprensa dita golpista, né, que apoiou o golpe, que fez o golpe, né, expurgou dos jornalistas mais críticos e mais esquerdistas, né? Vamos pegar dois casos que são bem evidentes. O Paulo Henrique Amorim, né, que trabalhou na Globo, e o Luiz Nassif, do GGN. O Franklin Martins também, da Globo. Franklin Martins, quer dizer, vários jornalistas com certo destaque na imprensa, né, pessoas relativamente importantes, foram expurgados. Foram expurgados por quê? Porque a imprensa brasileira ela precisou se preparar para o golpe de Estado. Então, ela foi depurando, né, os seus quadros dos esquerdistas para acolher pessoas de um nível intelectual muito baixo e pessoas desclassificadas, que são essas pessoas que estão aí hoje em dia, né? Esse Reinaldo Azevedo, ele entrou para... é um mercenário, né? E ele entrou para cobrir esse espaço e alinhar a imprensa toda com a política de direita e do golpe. Bom, esses jornalistas, né, é o seu caso, por exemplo, é o caso do DCM, se lançaram, né, nessa oportunidade que a internet ofereceu para uma imprensa independente, que foi uma iniciativa, na minha opinião, muito, muito importante, né? E que teve muita importância na luta contra o golpe. Você vê que foi me escapou. Acabei de falar o nome dele. Do Conversa Piada. Não, do Conversa... Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim cunhou a expressão PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, porque ele conhece muito bem, conhecia, né, falecido. E essa imprensa se transformou aí numa espécie de âmbito de resistência política contra o golpe, né, e de defesa de posições democráticas e progressistas, tanto que é chamada genericamente de imprensa progressista, né?
A imprensa de esquerda no Brasil, partidária, é, em geral, muito fraca, né? Não tem destaque, etc. e tal, não conseguiu dar uma contribuição expressiva nessa luta. Bom, esse problema que nós tratamos no livro, ele tem objetivamente a função de conter a expansão dessa imprensa, principalmente no YouTube, não só, mas principalmente no YouTube. Por que principalmente no YouTube? Porque as lives como essa que nós estamos fazendo aqui, elas atraem um grande interesse do público esclarecido, que evolui à esquerda, que busca novos caminhos, etc. e tal. Né? Então, a pretexto de combater a direita, eles começaram impondo nas redes sociais uma série de elementos de censura. Quer dizer, começaram falando assim, tem que impor uma censura aos jihadistas, terraplanistas, malucos da teoria da conspiração, né? Como se não houvesse conspiração no mundo, etc. e tal. Então, e aos direitistas que faziam as chamadas fake news, né? Quer dizer, é a indústria artesanal das fake news, porque a fake news só pode ser feita pela imprensa tradicional. Então, o que acontece? Isso daí gerou um desequilíbrio muito grande dentro da rede. E eles passaram a censurar. Só que tem determinadas pessoas que não tem sentido censurar. Por exemplo, qual é o sentido de censurar o que nós estamos falando aqui hoje? O pessoal pode não gostar, mas a nossa colocação é uma colocação equilibrada, séria, nós estamos argumentando, mostrando fatos, etc. e tal. Então, eles criaram uma segunda linha de censura que eles chamam de conteúdo borderline. Quer dizer, borderline significa fronteiriço, quer dizer, você quase seria nós aqui quase seríamos uns terraplanistas. Mais um pouquinho, e a gente estaria falando que a Terra é plana e tal, o que é uma barbaridade, né? Nós destacamos no livro as pessoas que foram incluídas nesse conteúdo borderline. Por exemplo, você poderia pegar os trotskistas e falar são extremistas, são revolucionários, etc. e tal. Mas o Luiz Nassif, né, é um extremista? Pode ser classificado como extremista? Como revolucionário? Não. Ele é um jornalista, digamos assim, não fosse a imprensa ter se deslocado profundamente para a direita, ele é um jornalista da imprensa tradicional. Mas todos foram colocados como borderline e isso daí criou uma bolha que impediu esses sites, a partir de 2018, de crescer. Né? Por exemplo, nós vimos no nosso caso, o PCO vinha crescendo, a Causa Operária TV vinha crescendo muito. Né? Nós estávamos perto de conseguir 100 mil assinantes e aí caiu. No nosso caso, a queda foi de mais de 90%. Foi muito dura. Mas nós analisamos a queda do DCM, do 247, do Luiz Nassif, do Blog da Cidadania, um monte de sites. E todos caíram em proporções muito grandes na mesma época. Quer dizer, se impôs aí uma censura mascarada. Né? A censura consiste no quê? Que você não pode falar? Não, você pode falar, nós estamos falando aqui. Mas você não pode atingir novos públicos. O que é, digamos assim, muito grave. Porque, veja bem, se nós formos pegar aí todo esse espaço, né, são muitos órgãos, tem os grandes e tem os menores. Eles atingem milhões de pessoas. É uma grande imprensa, se você somar tudo. Se a gente somar tudo, é uma grande imprensa. Tudo bem que não é uma posição partidária definida, etc. e tal, mas é uma posição de um campo social, um polo social determinado. A maioria se opôs ao golpe, a maioria denuncia a extrema-direita, né? A maioria tem posições progressistas em quase todas as questões e tudo mais. Quer dizer, você está impedindo o surgimento de uma verdadeira imprensa progressista com essa medida. Isso tudo foi feito em nome de conter a direita. A direita não foi contida, o Bolsonaro tem órgãos poderosíssimos aí que continuam crescendo. Aqueles órgãos que fazem as fake news mais declaradas,
eles vêm e voltam, eles aparecem e desaparecem, eles não precisam ficar aí. Né? Também a fake news não é um problema de YouTube, é um problema de WhatsApp, etc. e tal. Então, quer dizer, no final das contas, a manobra serviu para conter. No caso brasileiro, podemos até analisar o caso norte-americano. Conter o aparecimento de uma verdadeira imprensa de massas da esquerda, né, de vários matizes, lógico, progressista no Brasil. É uma censura de tudo aquilo que não é ou a favor do candidato do centro ou do bolsonarismo.